Salve, salve galera, pessoal do quinto período do curso de Direito da Unifev. Aqui é o professor Douglas Fontes. Mais um videozinho aqui no nosso canal, pessoal. E a ideia desse vídeo é nós revermos a questão de teoria geral das provas do processo penal. Videozinho curto, bate pronto, rapidinho a gente vai conseguir rever o que nós temos no material de vocês que está lá no EAD. Nós vamos ter condição de rever o que já foi mencionado em sala de aula para que a gente possa progredir com o nosso estudo, ok? Primeira coisa, pessoal, quando eu falo em provar algo, eu tenho o conceito, tá? No material de vocês, vocês vão encontrar o conceito colocado de várias formas. Pois bem, se você estudar a etimologia da palavra provar, nós chegamos a uma conclusão. Irei provar algo, experimentar algo. Uma comida, uma bebida. Mas esse não é o sentido da palavra provar em processo penal. Provar em processo penal é demonstrar efetivamente o que aconteceu. Trazer elementos fáticos que tragam a verdade para dentro do procedimento probatório. Essa é a questão. Só que quando você fala em verdade, o que é verdade? Vocês vão verificar também que verdade, todos os livros vão falar isso para vocês. Verdade é muito relativa. A verdade é de acordo com a própria visão daquela pessoa que interpreta. Porém, o processo penal busca a verdade real, que é a verdade clara do que realmente aconteceu. E tentar trazer uma visão livre de qualquer interpretação ótica daquela pessoa que está analisando a prova. Tanto que eu coloquei para vocês um poema de Carlos Drummond de Andrade que fala efetivamente sobre provar algo. Tudo bem? Turma, essa questão de provar nos faz também pensar nos vários sentidos que o termo prova pode trazer. Eu posso trazer um sentido na ótica objetiva, que é o ato de provar. O que significa isso? Como que eu vou trazer a verdade do fato alegado para o processo? De que meio que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Qual é o meio utilizado para fazer isso? Uma prova testemunhal, uma prova pericial, uma prova documental? E isso tudo para chegar ao resultado da ação de provar, que é onde eu coloco o subjetivismo do intérprete, da prova. Ok? Decorre de toda a atividade probatória desenvolvida, que é o produto dessa análise técnica científica do termo provar. Pois bem, nesse critério, nós seguimos utilizando a interpretação técnica científica para poder analisar o termo provar. Primeiro ponto, qual que é a finalidade da prova? Óbvio, trazer informações para o processo que façam com que o julgador encontre a verdade real do fato. Qual que é o objeto de prova? Tudo aquilo que puder ser colocado dentro do processo. Tudo. Prova documental, testemunhal, pericial, tudo é prova. Temos também circunstâncias e situações que não precisam ser provadas. Por exemplo, fatos notórios, fatos que são de presunções absolutas, fatos intuitivos eu não preciso provar, fatos inúteis também eu não preciso provar. E foi utilizado muitas vezes em sala de aula o exemplo que, imagine só, uma pessoa é morta com um tiro e de repente começa a se questionar a cor da unha da pessoa. Acaba sendo inútil aquilo para o processo. É um exemplo bobo, mas é um exemplozinho que pode ajudar a gente a estudar. Outro ponto que gera muita controvérsia é fatos incontroversos. Eu preciso provar fatos incontroversos? Sim, eu preciso provar fatos incontroversos por um motivo. Lembrem da questão da confissão. Mesmo o réu confessando um fato, eu preciso provar que aquela confissão é verdadeira. Ok? Mesmo não tendo conflitos de tese dentro do processo penal, eu preciso provar aquilo que é alegado. Porque cada parte que alega tem que provar aquilo que alegou. Pois bem, superado esse raciocínio, nós temos que entender também a questão da classificação da prova. Primeiro, quanto ao valor ou efeito. Na verdade, quando eu falo na prova quanto ao valor e ao efeito, eu trago a questão da prova plena e a prova não plena. O que é isso?
A prova plena é aquela prova que traz uma certeza, digamos, mais direta ao fato que se pretende provar, ao tipo criminal, ao tipo penal que se pretende provar. Ok? Já a prova não plena é quando não se tem certeza sobre o fato. Então eu vou trazer circunstâncias mais relacionadas a indícios do fato. Então veja bem, a prova plena é aquela prova perfeita, é aquela prova contundente, que traz informações diretas sobre o tipo penal. Já a prova não plena, eu trago circunstâncias aleatórias ao fato referente a indícios. Quanto ao objeto, eu tenho a prova direta, que se referem ao fato principal, tá? Ocorre de forma direta, como no caso da testemunha que viu o crime. Então ela está falando diretamente. A prova indireta, já ela traz informações sobre outros fatos, que são estranhos até o tipo penal, mas dentro desse contexto das provas indiretas, eu posso utilizar no raciocínio e chegar a uma dedução de que aqueles indícios, aquelas outras provas, se somam à prova direta, ok? Eu tenho também a classificação da prova quanto ao sujeito ou à causa. Primeiro ponto, prova real. A prova real se relaciona a questões efetivamente técnicas, ok? Técnicas. Então a prova real é o exame de corpo de delito, um exame documental. Já a prova pessoal, ela emana do ser humano, no caso, a prova testemunhal. Tudo bem? Pessoal, essa é a classificação mais simples que existe com relação à prova no processo penal. Não esqueçam também da prova emprestada, que é a mesma ideia do processo civil, onde eu posso ir num outro processo buscar provas que se referem às mesmas partes, o mesmo fato que está se probando, e eu tenho que sempre respeitar o contraditório. Ok, pessoal? Sempre. Mesmo se eu busco uma prova que já foi produzida num outro processo, que lá teve contraditório, eu não posso esquecer que no processo no qual ela foi colocada, eu tenho que abrir vistas à parte contrária. Tudo bem? Também nós temos, pessoal, os princípios das provas no processo penal, ok? Nós temos o princípio da não autoincriminação, que lá na parte geral do processo penal nós já estudamos, ok? Nós temos o princípio da comunhão das provas, ok? Do qual as provas, elas precisam entrar numa consonância para que o juiz possa valorizar, ele possa valorar aquela prova, ok? Eu tenho também o princípio da autorresponsabilidade das partes, como eu disse agora há pouco. Cada parte que coloca uma informação no processo, ela é responsável por aquela prova e por esclarecer aquela prova, ok? Contraditório. Como tudo no processo penal, eu tenho que dar margem para todas as partes se manifestarem a respeito do assunto, e ampla defesa, sempre ampla defesa, sempre garantindo o direito de ampla defesa do acusado, ok? Nós temos também o princípio da oralidade, que, via de regra, principalmente na audiência de instrução, a prova tem que ser produzida de forma oral, ok? Sempre. Para quê? Para que você possa ter uma maior celeridade processual e uma economia processual. Da mesma forma, os princípios da publicidade. A prova, como todo processo, ela tem que ser pública, salvo um processo que corra em segredo de justiça, ok? O princípio da concentração dos atos processuais também serve aqui nas provas. O que acontece? Numa audiência de instrução, é uma audiência para colheita de provas, ok? Então, nessa audiência eu tenho que tentar concentrar a maior quantidade de produção de provas possíveis. Da mesma forma que eu tenho que tomar cuidado para que não se tenha prova ilícita no processo. Não se esqueça, inclusive, do pacote anticrime, que traz a novidade de que o magistrado, o juiz que teve acesso à prova ilícita, ele vai se afastar do processo se ele reconhecer isso. Mas não sei quando vocês vão assistir esse vídeo. No dia de hoje ainda estava suspenso essa aplicação da nova legislação, ok? Pelo STF. Outra coisa, o princípio da proporcionalidade é o princípio no qual se coloca na balança os preceitos de quais são os direitos que estão sendo colocados em jogo, ok? Às vezes eu tenho o direito à liberdade, o direito às comunicações. Às vezes, se eu utilizar uma prova obtida por meio ilícito, quebrando o direito ao sigilo das comunicações em virtude do princípio da liberdade da pessoa, o que vale mais? Então, o princípio da proporcionalidade é isso.
se eu verificar os valores que estão sendo empregados naquele ato para conseguir chegar a uma justiça mais plena. Tá ok? Nós temos também a figura da identidade física do juiz, que é o artigo 399, parágrafo 2º, ok? Que diz que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença, salvo as exceções que nós já colocamos lá, ok? Quem já estudou a matéria vai lembrar. Nós temos exceções a esse princípio, tudo bem? Matéria do comecinho do ano. Seguindo, galera. As provas ilícitas eu tenho também, no artigo 157. Eu tenho as provas ilegítimas, eu tenho como exemplo o artigo 233, tá? As provas ilegítimas, elas são relacionadas mais à questão processual, a forma com que ela é introduzida dentro do processo, tá ok? Detalhe, eu não posso declarar que uma prova é ilícita sem abrir contraditório para ela. Não podemos esquecer também da teoria dos frutos da árvore envenenada, ok? Que é da prova ilícita por derivação. Também, correlacionado a isso tudo, eu tenho a teoria do sacrifício. Será que eu não posso utilizar uma prova obtida por meio ilícito, sacrificar aquele direito em prol de um direito maior? Direito à liberdade, direito à vida, ok? Isso tudo relacionado ao contexto de prova. E já chegando quase no final do vídeo, nós temos também os sistemas de apreciação de prova, pessoal. Nós temos o sistema ordálico, né? Os livros mais clássicos, vocês vão encontrar isso. Os juízos de Deus, quer dizer, era julgado conforme a vontade de Deus. O direito foi evoluindo, nós temos, posteriormente, o sistema da prova legal, onde a lei determinava previamente o valor da prova. Por exemplo, se o réu confessou, é prova absoluta. Superamos isso, nos deparamos com o sistema da livre ou íntima convicção. Quer dizer, o julgador tinha total liberdade de apreciar a prova, sem precisar justificar o porquê ele valorou aquela prova. Hoje nós temos o artigo 155 do Código de Processo Penal, que traz o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado. O juiz tem que julgar e justificar o porquê que ele julga daquela forma. Inclusive está na Constituição, que toda decisão judicial tem que ser devidamente fundamentada. Tudo bem, pessoal? Então, esse vídeo vai chegando ao final. Se preparem para o próximo. Estaremos novamente no Teams, no horário de aula normal, e essa semana a gente já vai marcar a data da nossa avaliação, tá ok? Um grande beijo para todos, felicidade, saúde e sucesso. A Unifev continua muito preocupada com a nossa saúde, e isso não vai impedir a gente não estando próximo aqui, um perto do outro, não vai impedir a gente ter contato e evoluir junto dos nossos estudos. Tá ok, galera? Beijão, até mais!